Pode colocar aqui em cima. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, quero me desculpar, chegamos um pouco atrasado aqui, mas nós tivemos um evento muito importante no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma, que lançou hoje o Plano Brasil Sem Miséria, um plano que era um compromisso assumido na época da campanha, e o governo trabalhou 5 meses aí, trabalhou com praticamente todas as áreas, e foi lançado hoje. Nós consideramos que vai ser um tremendo salto em relação às políticas sociais que nós temos hoje, estamos praticando, e bastante mais focadas naqueles cerca de 16 milhões de brasileiros que, de acordo com o IBGE, vivem com renda per capita menor que R$ 70 por mês. Então, ficamos lá, mas eu queria dizer que foi uma satisfação estar aqui acompanhando ontem, participei à noite, e também participar aqui agora, ouvir essa brilhante apresentação que a doutora Cláudia nos fez, e estou combinando, doutora Cláudia, com o Valente, de termos acesso a mais dados, aí talvez, até não sei se existe essa figura, mas a gente convocá-la para conversar um pouco mais lá no Ministério ou em outro lugar, para entendermos um pouco mais detalhadamente, até porque a gente sabe que com um evento como esse aqui fica difícil fazer uma apresentação mais detalhada. Mas eu acho que uma coisa importante é que este evento, com essa temática muito feliz que foi colocada, e as falas que eu vi ontem, e também esse trabalho que foi apresentado, o debate que teve pela manhã, mostra que a questão da internet e o acesso à internet com maior velocidade, a chamada banda larga, isso definitivamente é um ponto da nossa agenda, né? Esse é um ponto que o país se colocou, acho que não tem retorno, nós temos que avançar. E eu quero dizer que, da parte do governo, embora sempre a gente tenha que ser cauteloso quando vê uma matéria no jornal, ou vê uma apresentação, ou vê um texto que você não teve ainda pleno acesso, eu quero dizer que nós vamos optar por um cenário alavancado. Não sei se vai ser exatamente esse que a LCA desenhou para o Sinditele Brasil, mas nós vamos, usando uma expressão que a gente falava lá no interior, nós vamos sentar a pua nesse negócio da internet, porque nós temos sido cobrados, eu diria até de forma enfática, pela presidenta. Eu viajei com ela para o Uruguai e tive a oportunidade de conversar, tinha outros ministros, mas levei até umas broncas, viu, Valente? Cheguei uma hora, eu falei para ela, você estava fazendo bullying comigo, porque está cheio de gente aqui, eu estou levando essas broncas, e já entendi, nós vamos correr, nós vamos atrás, vamos brigar. Então, eu acho que assim mesmo, com as ressalvas que eu fiz sobre a apresentação que foi feita, eu quero dizer que nós queremos somar esforços, nós queremos olhar tudo isso e ver o que tem condição de ser feito imediatamente e no médio prazo, porque nós entendemos, de fato, que tem que ter ações fortes, e o governo tem que estar envolvido nisso. Eu acho que foi bastante discutido aqui também, o pessoal falou. Eu queria rapidamente citar algumas coisas que nós estamos conversando no governo. Nesta viagem para o Uruguai, por exemplo, nós fizemos um bate-papo sobre a questão da educação. Ficou bastante prejudicado, porque o ministro
Fernando Haddad não viajou, mas nós recebemos uma determinação da presidenta Dilma e faremos, provavelmente a semana que vem, uma reunião onde ele apresentará um trabalho que já está em curso no Ministério sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação na área de educação. Várias opções que estão sendo trabalhadas, desde uso físico de tecnologias, quanto também o conteúdo, desenvolvimento de conteúdo para trabalharmos. Isso, evidentemente, vai ser complementado com o desenvolvimento, que nós ainda estamos avançando, e tem uma cobrança da presidente para nós avançarmos mais no programa de banda larga das escolas. Nós fizemos a implantação, todas as escolas estão conectadas, mas nós precisamos avançar mais, nós precisamos de velocidades maiores para dar conta de utilizar essas novas tecnologias que estão sendo pensadas. Acho que uma outra coisa importante é que nós precisamos olhar para as populações rurais, para as propriedades rurais, para as empresas localizadas na área rural, e eu até diria que isso é uma dívida histórica que nós temos. O setor de telecomunicações, o governo, o nosso modelo ainda não olhou com a devida atenção para o campo, e nós precisamos achar solução para isso. Nós precisamos atender, seja o agronegócio, que precisa saber a previsão do tempo, precisa saber as cotações na Bolsa, precisa fazer assistência técnica em tempo real, a nossa agricultura familiar, que tem necessidades parecidas, e outras, para as famílias que moram no campo. Então, nós precisamos olhar para isso. E uma das coisas que nós queremos resolver no próximo período é essa questão de massificar, dar acesso à telefonia e banda larga na área rural. Outra coisa que nós conversamos também, e já falei com o ministro Mercadante, falei com o ministro Fernando Pimentel, e nós vamos fazer uma reunião também em breve, sobre essas discussões sobre política industrial, algumas coisas que nós temos feito. Fizemos recentemente uma desoneração para tablets, até porque entendimos que isso também vai ajudar bastante, e nós queremos discutir também o que nós poderíamos fazer em termos de política pública para estimular a produção de games aqui no Brasil, os chamados games, jogos eletrônicos, conteúdo, hardware, e isso é um setor que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, mesmo com a crise não sofreu impactos muito significativos, continua crescendo, e nós achamos que é importante trazer para o Brasil, aproveitar que tem uma base intelectual já instalada de programação, de produção de conteúdo, e fabricar esses games e produzir software aqui no Brasil. Nós estamos trabalhando, acho que, não sei se chegou a notícia agora, mas o embaixador Sardenberg, assim que eu saí do Palácio do Planalto, ele tinha me ligado, eu retornei, e ele me comunicou que hoje a Anatel aprovou o PGMU. A discussão que estava sendo feita na Anatel tinha sido pautado dias atrás, houve um pedido de vista, normal, e agora a Anatel, reunida pela manhã, aprovou. Então, nós temos já aprovado, evidentemente que nós vamos ainda querer discutir algumas questões, e principalmente como conectar a questão da internet com o PGMU, mas eu acho que isso vai ser uma oportunidade excepcional para nós fazermos avançar. Uma das coisas que eu tenho conversado muito, falei dessa dívida que nós temos com o setor rural, nós precisamos tomar uma decisão, e vai ter que ser agora, sobre o que faremos com a faixa de 450 MHz. Nós temos avaliações técnicas de que essa área, essa faixa, pode ajudar muito, por ser baixa, por ter possibilidade de fazer
equipamentos simples e, portanto, mais baratos, nós teremos condição de usá-la para difundir a internet e mesmo telefonia na área rural. E eu queria dizer que isso está no PGMU. Como nós não temos ainda a definição do que vai ser feito, foi votado lá de forma a permitir que nós possamos tomar uma decisão eventual de atribuir ou imputar às empresas concessionárias o uso dessa faixa com compromisso de atendimento de metas e cumprimento de objetivos, ou fazer uma licitação. Nós também percebemos, depois que começamos a discutir, que ela pode ter interesse, nós podemos ter setores, empresas interessadas em adquirir essa faixa para fazer telefonia nessas regiões. Eu queria até falar, a doutora Cláudia falou da necessidade de nós avançarmos na questão das faixas, lá de 2,5, essa discussão que começa sobre a faixa de 700 MHz, eu quero dizer, é evidente que essa segunda nós não temos posição nenhuma, até porque o governo não conversou, nós não conversamos com a Anatel, pelo menos não conversei, não sei se dentro da Anatel isso já avançou, mas eu quero dizer que nós temos a intenção de discutir isso, nós achamos que é importante. No caso das outras, de 3,5, de 2,5, essa de 450, eu tenho defendido uma posição, conversei com o embaixador Sardenberg, e tanto quanto possível nós vamos influenciar na hora de regular e de fazer os editais para esses serviços, que nós tenhamos como prioridade o atendimento, a prestação de serviço. Quer dizer, o Estado não vai se empenhar para fazer uma arrecadação recorde na venda do espectro, mas vai se empenhar muito mais em fazer exigências de qualidade, de modicidade do serviço, e acho que isso, eu quero colocar isso, porque eu acho que é importante, nós sabemos que nós precisamos enfrentar esse verdadeiro deserto que tem na nossa frente em termos de atendimento. A doutora Cláudia estava falando aí da questão do terminal, né, que às vezes a pessoa não tem internet porque não tem computador, não sei se foi assim que foi colocado, não tem um smartphone, não tem um tablet, mas eu queria colocar para nós pensar também, assim, tem muita gente que poderia ter, que não vai comprar porque não tem como acessar. Se você está num lugar que não tem oferta, ou se, em alguns casos, a mensalidade da internet custa 2 vezes a prestação de um computador, claro que o problema se inverte. Eu acho que nós temos que discutir todas esses problemas e tentar dar uma saída geral. Eu tenho defendido, por exemplo, que nós façamos um barateamento da internet com uma velocidade mais alta e, tanto quanto possível, associemos isso à venda de computadores, ou seja, para facilitar que o futuro usuário tenha condição de comprar um computador já com internet, com preço razoável e com isso, aumentar muito a difusão. Vi também os números sobre investimentos e, se eu entendi bem, o cenário alavancado considera que teria que praticamente dobrar o volume de investimentos. E nós queremos ajudar nisso. Acho que aí cabe discussão de desoneração, cabe discussão de regulação com estímulo para fazer os investimentos, particularmente em rede, cabe discutir investimentos públicos, e nós temos conversado no governo, até porque, quando nós fizemos a opção de reativar a Telebrás, uma grande vertente ali, e hoje cada vez mais firme, é que nós temos que ajudar no esforço de multiplicar as nossas redes, principalmente o chamado backhaul, e fazer uma distribuição mais ao longo do território,
das redes de fibra ótica. E, evidentemente, acoplar isso às diversas opções técnicas. E, bom, eu quero dizer, doutor Valente, que representa aqui a entidade promotora, nós achamos que esse desafio é uma responsabilidade do governo e dos agentes econômicos, todos envolvidos. E que, de nossa parte, nós vamos buscar articular todas as ações e vamos fazer o debate sobre como resolver tudo isso. Eu acho que uma coisa que nós precisamos resolver talvez seja promover a entrada de novas tecnologias, porque o mapa, e olhando outros mapas que já foram feitos, mostra o seguinte: tem áreas onde hoje claramente não há interesse. No modelo que está fixado, as empresas não se apresentam para prestar o serviço. Quer dizer, então, nós talvez tenhamos que discutir a possibilidade de colocar novos players, colocar novas tecnologias, ter forma de... Esse caso do 450, eu acho que é claramente um caso onde nós precisamos discutir e podemos discutir a possibilidade de ter novos players. Aí as pessoas, às vezes, questionam: mas não tem tanta atratividade, porque nós temos pouca gente no campo, talvez não seja viável. Bom, quem sabe, de repente, a gente faz uma vinculação, na hora de vender o espectro de 2,5, a gente venda atrelado a ele o 450. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer isso, estou dizendo que isso pode ser uma opção. O que nós precisamos é olhar para o país inteiro. Nós não podemos fazer uma regulação que se conforme em ter poucos municípios, embora com um grande percentual populacional do país neles, e deixar um vazio em termos de comunicação em todas as outras regiões. Então, eu queria dizer que nós estamos com toda a disposição de fazer diálogo, de trabalhar de forma coesa, de trabalhar em parceria, seja o Ministério. Eu tenho notado a mesma coisa na Anatel, a gente sempre lida com cuidado, porque a Anatel tem que ter autonomia nas decisões. Então, eu até brinquei outro dia, no jornal, o pessoal falou: mas você ligou lá na Anatel? Eu falei: liguei, porque todo mundo pode ligar, uma empresa pode ligar na Anatel e discutir um assunto. Por que o ministro não pode? Não quer dizer que eu vou dizer para o conselheiro que ele tem que votar isso ou aquilo, mas para lá ou para cá. Mas acho que votar, tem que fazer os regulamentos, tem que andar rápido. Esse gráfico que foi mostrado, que ilustra que onde fizeram regulamentos, a coisa andou muito mais rápida, e a possibilidade de nós fazermos mostra que nós temos também uma dívida regulatória, nós temos que resolver isso. E estamos de acordo, porque o embaixador Sardenberg, fizemos várias reuniões, ele tem defendido isso, já fez até uma lista de regulamentos que serão priorizados. Então, eu queria dizer, nós vamos ficar abertos, falei do Ministério, falei da Anatel, a Telebrás vai ser parceira, tem disposição, nós vamos coordenar as ações, mas quem vai executar, principalmente nessa parte de infraestrutura, será a Telebrás, e podemos, inclusive, buscar novos parceiros. Ontem eu fui conversar com o presidente do Correio, que fez lá uma operação essa semana, todo mundo viu, teve um leilão, e o Banco Postal foi ganho na licitação pelo Banco do Brasil por praticamente 3 bilhões de reais, né? E estou conversando com o pessoal do Correio. Como nós mudamos o estatuto, nós queremos abrir possibilidade de mercado para a empresa, nós queremos torná-la cada vez mais uma empresa eficiente, dotada de tecnologia, presente com pontualidade em todos os lares brasileiros. O Correio, acho que talvez seja a única empresa que está presente em todos os municípios do Brasil. E, pela mudança de estatuto, ela pode fazer parcerias, é claro que não vai ser fazer diretamente, pode fazer parcerias e entrar também, tanto em telefonia móvel, pode entrar na internet, e nós queremos conversar
com as empresas que estão trabalhando aí, ver como é que faz. Não é atrativo, não tem condição, mas, de repente, com uma parceria, fica muito mais importante, fica muito mais viável. Então, eu queria deixar essas ponderações, né, e dizer o seguinte: esse quadro que foi mostrado aí para nós, que, por exemplo, sinaliza que com uma política alavancada nós poderíamos chegar a 74% de terminais, é terminais ou é acessos por 100? 74 acessos por 100 habitantes. A nossa visão é que nós deveríamos trabalhar para fazer isso, talvez até antes de 2020. Claro que tem que discutir, tem que ver as condições técnicas, tem que ver investimento, tem que ver o ambiente regulatório, mas nós temos que trabalhar, até porque isso vai significar que nós ainda vamos ter uma parcela significativa da população e talvez do país descoberto e com demanda ainda pendente. Se nós considerarmos que o Brasil está num processo de crescimento que poucos têm, que tem uma população muito maior que a imensa maioria dos países desenvolvidos que estão na nossa frente nessa questão da internet, nós temos uma capacidade enorme de alavancar negócios e atender às demandas de serviço dessa nossa população. Eu peço de novo desculpas pelo atraso, e também não combinamos aqui o tempo que eu podia falar, eu abusei um pouco, mas me coloco à disposição. Espero que aquele boato de que teria um almoço aqui não tenha sido rebate falso. Uma boa tarde para os senhores.